TV Amarni, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, vamos iniciar uma fase de discussões, de bate-papo com os colegas da Amarni para apresentar a você, telespectador, uma ideia do que nós pensamos e abrindo esta série, falaremos sobre priorização do primeiro grau de jurisdição. A priorização nasceu dentro das associações, dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros, e levaram este pleito ao Conselho Nacional de Justiça, onde iniciou lá em 2014 com a aprovação de duas resoluções, a 195 e 196, 194 e 195, que falam inicialmente da política de priorização do primeiro grau, na 194, a 195 trata da redistribuição, na distribuição do orçamento entre primeiro e segundo grau, e naquele momento já estaria pronta a resolução que falava da redistribuição de servidores. Mas por uma política interna do Conselho Nacional de Justiça, aquilo não foi aprovado naquele instante e somente 1 ano e 11 meses depois foi aprovada a terceira resolução, a 219, que é de abril deste ano, e que trata efetivamente da redistribuição de servidores. Temos aqui ao meu lado o juiz Odinei, vice-presidente da Associação dos Magistrados, responsável pela pasta financeira, e o nosso conselheiro da Associação dos Magistrados, João Afonso, que está aqui também para tratar do tema da priorização do primeiro grau. Apresentaremos lances técnicos e lances do dia a dia da vida dos juízes. Eu passo a palavra a João Afonso, que pode trazer um pouco mais de informação sobre essas resoluções, sobre o que tem de previsão para acontecer. A resolução 194 tratou inicialmente da Política Nacional de Priorização do primeiro grau. O que é isso? Priorizar, os tribunais devem dar toda a atenção ao juiz de primeiro grau, que está na ponta do serviço, vamos dizer assim. Esse problema, por que surgiu essa necessidade? Porque constatou-se, a nível do CNJ, uma concentração desproporcional de recursos, e aí recursos financeiros e recursos humanos, nos tribunais de segundo grau, que é chamado o segundo grau de jurisdição. Diante desse problema, que não é apenas um problema do TJRN ou do Rio Grande do Norte, dos outros tribunais aqui locais, é um problema nacional. Diante disso surgiu a resolução 194 para tratar dessa política, e dentro dessa resolução a previsão de a constituição de um comitê de priorização composto de juízes e servidores. Esse comitê já existe aqui no âmbito do TJRN, inclusive eu faço parte e presido esse comitê, e estamos desenvolvendo um trabalho para que haja a implantação da política, não só na parte orçamentária, mas agora com a recentíssima resolução 219, tão necessária, também exercer um trabalho junto ao tribunal para que haja essa efetivação da distribuição de servidores. Então nós temos um tripé de resoluções que sem uma delas não se chega ao objetivo, que é você equalizar a força de trabalho e os recursos orçamentários necessários para que o primeiro grau, que está ali na ponta, possa prestar um serviço à sociedade dentro do que a sociedade espera, e que a gente possa fazer a tempo e modo, de forma eficiente e com toda a eficácia possível. A resolução que trata da política, a primeira resolução, a 194, de abril de 2014, ela trata efetivamente, João, dessa política de priorização, e ela nasceu com um dos considerandos, foi a taxa de congestionamento. E aí eu passo a palavra a Odinei, colocando a seguinte ideia: a taxa de congestionamento dos processos no segundo grau, ela é bem menor do que o congestionamento do processo no primeiro grau. Qual é a realidade, por exemplo, da vara em que você é titular, a primeira vara cível da comarca de São Gonçalo, uma comarca de segunda entrância? Qual é a realidade em termos de estrutura, de recursos, de pessoal, recursos financeiros que dispõe da primeira vara cível de São Gonçalo do Amarante? A primeira vara cível de São Gonçalo do Amarante, ela conta atualmente com 3 servidores apenas, efetivos do quadro. 3 servidores. Isso. E nós somos auxiliados por alguns servidores cedidos pelo município, pela localidade. E
para fazer face a um acervo de aproximadamente 6 mil processos. Eu acho que essa constatação da discrepância que foi feita pelo CNJ, ela foi muito feliz porque é no primeiro grau, é nas varas do primeiro grau que o processo ele demora mais. O processo no primeiro grau ele é um processo mais complexo, ele demanda muitas vezes de ações de execução, ações que dependem de oficial de justiça, as perícias são em sua grande maioria feitas no primeiro grau, as audiências são em sua grande maioria feitas no primeiro grau e esse paradoxo de uma baixa utilização de recursos no primeiro grau e uma grande quantidade de recursos disponíveis no segundo grau é uma grande contradição do nosso sistema judiciário. Porque, por exemplo, São Gonçalo do Amarante, assim que eu assumi a titularidade, eu cheguei a ter mais de 9 mil processos. Então, isso há quanto tempo? Isso em 2011. 2011. Se o primeiro grau contasse naquela época com os recursos proporcionalmente à quantidade de processos que havia naquele momento, provavelmente esse congestionamento no primeiro grau ele já teria sido resolvido há bem mais tempo. A gente teve uma grande medida que foi adotada, que foi a nomeação dos assistentes para o juiz do interior, que ajudou muito a desafogar a demanda no primeiro grau, mas ainda não é suficiente para dar a celeridade que as partes merecem e que têm direito de acordo com a Constituição, né? E nesse sentido eu vejo com muito bons olhos a resolução, porque ela corrige uma distorção que por existir já gera outra distorção, porque se o processo no segundo grau ele é mais simples de ser resolvido, porque eminentemente é uma revisão de direito, né, que se faz no segundo grau, uma quantidade excessiva de recursos no segundo grau e insuficiência de recursos no primeiro gera uma subutilização do segundo grau, porque a quantidade de processos que sobe ela é menor do que a que por falta de deveria, exatamente por conta da estrutura. Redistribuição. Há um dado, inclusive, que o Conselho Nacional de Justiça já fez publicar, que 90% dos processos tramita no primeiro grau de jurisdição. Onde nós temos a maior quantidade de processos, não é onde nós temos a maior quantidade de recursos, seja de pessoal, seja de recursos financeiros. Agora, é interessante, e aqui eu queria ouvir a opinião de João Afonso, que é com relação a essa redistribuição. Essa redistribuição implica efetivamente em retirar servidores do segundo grau, em melhorar, qualificar o pessoal de primeiro grau, ou uma coisa, as duas coisas vão acontecer concomitantemente, ou seja, vai se trazer mais pessoal para o primeiro grau e vai precisar tirar do segundo grau? Já existem esses dados, o Comitê de Priorização do Primeiro Grau já apurou alguma coisa nesse sentido? A priori, você pode pensar que equalizar seria retirar do segundo grau e colocar no primeiro. Mas a resolução ela tem vida longa. Então, no primeiro momento, o que você tem que fazer é fazer um diagnóstico de todas as unidades jurisdicionais do primeiro e segundo grau, porque a resolução ela especifica, é muito técnica com relação a qual servidor vai se enquadrar no número total para haver essa equalização. Por exemplo, servidores que trabalham apenas com parte processual. Então a resolução já prevê uma exceção dos servidores que estão, por exemplo, na corregedoria. Sim. E ela elenca lá algumas exceções. Então o primeiro passo que temos que fazer, e já está sendo feito, é um levantamento da realidade de cada unidade jurisdicional do Poder Judiciário aqui do nosso Rio Grande do Norte. Tanto as unidades do segundo grau como a do primeiro. E o outro passo é averiguar nos últimos 3 anos a quantidade de casos novos. Sim. Que é com base em casos novos que vai se chegar ao quantitativo ideal de cada unidade. Quantidade mínima de servidores ideal para cada unidade, levando em conta, obviamente, as competências, porque uma vara criminal tem uma realidade diferente de uma vara de família. E por aí vai. Certo. Então, feito esse trabalho, que vai ver a necessidade de deslocar servidores do segundo grau para o primeiro, ou até mesmo, se fosse o caso, do primeiro para o segundo. Mas, pelo histórico, como eu falei no início,
Isso. Nacional, a realidade é que há uma concentração, já se percebe e surgiu essa política justamente por isso, porque há uma concentração maior, a gente não sabe qual o nível dessa concentração, a gente pode ter uma noção, mas noção a gente só pode trabalhar com coisas certas, né? Concretas. Então, foi feito um censo aqui no Rio Grande do Norte, o ano passado, em julho. Esse censo está sendo agora, sexta-feira, a presidência baixou uma portaria para que seja feita a atualização desses números, porque a realidade da vara pode ir mudando. Da um ano atrás poderia ser uma realidade e hoje um servidor pode ter sido transferido, outro pode ter se aposentado, ou recebido outro servidor por remoção. Então isso traz uma importância de que os juízes participem desse censo. Exatamente, efetivamente. Demonstrando a realidade de cada unidade jurisdicional que ele trabalha. Ele tem essa obrigação de validar esse censo. A resolução prevê também uma distribuição que eu chamo horizontal, Sim. que é entre as unidades de primeiro grau e as unidades de segundo. Vamos dizer, num segundo plano, ao haver essa equalização de segundo com primeiro, tem que se ver também a equalização na horizontalidade, ou seja, entre as varas judiciais de primeira instância e também, no caso, as unidades de segunda, para que evite que determinada unidade tenha mais servidores Sim. do que outra, por qualquer outro motivo aí, e em detrimento ao serviço que tem que ser prestado de forma igual. Então, são esses dois momentos que vamos ter um trabalho aí muito importante e difícil, viu? Você falou na perfeição ou na correção dessa resolução, e eu acho interessante porque existe sim casos, o CNJ já apurou isso, em que alguns tribunais receberão servidores, isso ocorre nos tribunais federais, alguns tribunais receberão servidores porque o número de processos em tramitação no segundo grau justifica que se tire servidores dos juízos de primeiro grau e passem servidores para o segundo grau, o que não se apresenta como realidade para os tribunais estaduais. Essa foi o que foi observado pelo Conselho Nacional. Muito bem pontuado por Aldinei é que o processo do primeiro grau é construído no primeiro grau, o processo. No segundo grau, ele é revisado. Só uma revisão técnica, né? Você vai construir uma casa, constrói do terreno, fazendo a sapata do terreno, as paredes, a telha e tal. Chega um engenheiro depois vai dizer o que está errado. Já a casa construída, é um trabalho mais fácil. Minucioso, mas sem tanto trabalho braçal. Exatamente. Quem constrói mesmo é o primeiro grau. Agora, um ponto importante é, num segundo momento, quando implantar essa equalização, nós vamos ter uma melhor eficiência do primeiro grau. Exato. Consequentemente, vamos ter um maior número de recursos. Então é importantíssima a participação, como foi chamada a atenção aqui, dos colegas que eu acho importante o que o presidente mencionou, que a priorização do primeiro grau ela é oriunda de uma constatação de uma realidade, mas isso não significa que só o primeiro grau deva ser priorizado, né? Sim, a priorização ponto de equilíbrio, a priorização é do judiciário, de todo o judiciário a priorização, a priorização não é contra o segundo grau. Exatamente, que talvez uma ideia que assim, a pessoa possa ter num primeiro momento. Obviamente, outro ponto importante que eu gostaria de tocar é que essa distribuição ela vai também nos cargos comissionados e funções de confiança. Sim. Não é só nos servidores efetivos. Ela abrange toda a força de trabalho. Toda a força de trabalho, inclusive cargos comissionados e funções de confiança. Nesse ponto, a resolução estabelece que a divisão tem que ser considerando a despesa desses cargos e não quantitativo. Então é um trabalho também. Então a despesa financeira, se tem um cargo de, vou chutar, R$10.000, você pode ter 4 cargos de R$2.500. É mais ou menos isso? É mais ou menos assim. Se hoje se chegar a um quantitativo de 90% dos casos novos nos 3 últimos anos, no primeiro grau, e 10% no segundo grau, as despesas com pagamento de funções comissionadas e cargos comissionados têm que totalizar 10% do todo. Muito bem. E 90% do todo para o primeiro grau. Essa é uma primeira discussão que estamos fazendo sobre priorização do primeiro grau e nós queremos chamar a atenção da população para esse instante, porque uma equalização da força de trabalho significa maior apoio ao processo e uma maior efetividade do processo para você, cidadão, que está assistindo ao nosso programa e vendo que todo o judiciário está trabalhando em prol da melhoria da qualidade do serviço. TV Amarne.
Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.